Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inglaterra Assombrada. No episódio de hoje eu vou partilhar com vocês 10 casos horripilantes, casos modernos de caça às bruxas que ainda hoje em dia acontecem. O primeiro caso passa-se no México em abril de 1998, quando um homem matou uma mulher por acreditar que ela estava a praticar bruxaria contra ele. Este homem, Santiago Olivares, e a mulher que estamos a falar é Modesta Navarro Nieves. E então, no México, vocês já sabem que existe sim muito ainda esta prática de bruxaria. Vocês também têm o famoso Dia de los Muertos, e então é algo assim que ainda é está bastante presente na cultura mexicana. Bom, mas isto passa-se então não há muito tempo atrás, como vocês estão a ver, e é o que choca ainda mais é como é que casos destes ainda se conseguem passar hoje em dia. É realmente dá que pensar. E então este homem acreditava que esta mulher estava a praticar feitiçaria contra ele e por isso é que ele se andava a sentir doente, estava-se a sentir bem mais em baixo do que o costume e então, por que não? Vai culpar a natureza? Não. Vai culpar, sei lá, uma constipação ou alguma doença mais grave que ele possa ter? Não, ele vai culpar a mulher de bruxaria. E então ele foi atrás dela e então ele levava um pau com ele. E ele bateu na mulher, bateu, até que ela morreu. E então ele assassinou esta mulher desta forma apenas porque ele acreditava que ela tinha então lançado um feitiço sobre ele. Mais tarde, o marido desta mulher chega à casa e depara-se com tudo o que estava a passar. O tal do homem bateu no marido também, mas o marido acabou por não falecer, ele sobreviveu a este atentado. Entretanto, este assassino, ele fugiu e nunca mais foi visto até 11 anos depois, que ele pensava que este crime já tinha caído no esquecimento e então ele volta lá à tal da aldeiazinha onde ele vivia e pensava que já ninguém se ia lembrar daquilo e então ele estava casualmente numa daquelas paragens de autocarro quando de repente a polícia o apanhou e ele foi preso e condenado por este crime. O próximo caso, pessoal, passa-se na Gâmbia e vocês vão ver que ao longo deste vídeo existem vários casos que ainda se passam em África. Infelizmente, a África ainda é um país que tem as suas tradições muito bem vincadas e então existem muitos casos horrorosos de pessoas que matam outras pessoas apenas porque pensam que pode ser uma bruxa ou um bruxo ou pratica feitiçaria e por aí fora. Então, a Gâmbia é o menor país da África dentro do Senegal e então eles tinham um ex-presidente que ele não era muito conhecido por ser uma pessoa assim muito razoável e então ele gostava de ser chamado, imaginem só, de Sua Excelência o Presidente Professor Doutor e depois o nome dele, que é um nome bastante estranho, mas é este homem aqui e então certo dia uma das suas tias faleceu e ele simplesmente disse que alguém estava a praticar magia negra, alguém estava a fazer algum feitiço para que isto tivesse acontecido. E então ele não vai de modos e manda as forças especiais, manda o exército, manda a polícia, tudo de aldeia em aldeia a fazer basicamente uma caça às bruxas. Isto nos tempos modernos, pessoal, é isto é que custa mais a acreditar, mas sim, isto é relativamente recente. E então, basicamente, estes militares, eles cercavam as aldeias e depois, quando eles conseguiam apanhar as pessoas, eles davam de beber um líquido que não se sabe o que é e, basicamente, se a pessoa sobrevivesse, era porque era bruxa. E então, basicamente, eles andavam a envenenar aldeias e aldeias e aldeias. É uma coisa completamente escabrosa e como é que isto ainda hoje em dia se consegue, não é, pensar nisto e como é que isto ainda acontece. Mas sim, pessoal, acontece. O próximo caso é nos Estados Unidos, mais propriamente em Nova York. Era janeiro, um dia super frio de janeiro de 2014, quando um homem telefona a chamar a polícia.
E então a polícia foi chamada à casa de Estrela Castaneda, de 56 anos, e também da sua filha, que na altura tinha 25 anos. Quando a polícia chegou a este local, eles viram logo um homem que estava sentado no passeio e que eles acharam aquilo tudo muito estranho, e este homem estava com uma Bíblia na mão. Assim que a polícia chegou, o homem abordou-os, começou a falar com eles e disse que ele tinha acabado de assassinar duas mulheres, a Estrela e a sua filha de 25 anos, porque ele dizia que elas eram bruxas, elas praticavam feitiçaria e então ele estava convencido disso e então ele meio que não pensava que ele tinha feito um ato assim tão horrível, meio que ele tivesse feito um favor à sociedade e então ele estava munido da sua Bíblia na sua mão e a polícia ficou completamente chocada com o despautério dele e com a razão de ele ter morto duas mulheres assim a sangue frio por causa da bruxaria. Mais tarde descobriu-se então que ele matou estas duas mulheres com um martelo e então elas também estavam a fazer qualquer coisa que o estavam a deixar mal e por causa disso ele então decidiu acabar com o mal pela raiz e assassinou estas duas mulheres. Escusado será dizer que este motivo dele não foi válido em tribunal e ele foi condenado a 2 prisões perpétuas. O próximo caso é na Arábia Saudita e vocês sabem que a Arábia Saudita é um país islâmico e então as regras são muito rígidas para quem cumpre ou não cumpre aquilo que é dito no Alcorão. E então existem vários casos de mortes acusados de bruxaria. Este caso que eu tenho aqui é o caso de uma mulher que ela basicamente foi apenas denunciada por um vizinho, um familiar, alguém que, pelos vistos, não gostava dela, e então denunciou e disse que ela praticava bruxaria. Quando eles foram à casa dela, eles repararam que ela tinha montes de frascos com líquidos lá dentro que não estavam identificados e então eles acharam aquilo muito suspeito e acabaram por acusar de bruxaria, sendo que estas poderiam ser poções mágicas ou algo do género. E então na Arábia Saudita eles não brincam com estas coisas e ela acabou por ser decapitada, assim como acontece em muitos outros casos. E eu sei, pessoal, isto choca, mas nós estamos em pleno século XXI e isto continua a acontecer. Na altura do seu julgamento, a Amnistia Internacional ainda tentou apelar à sua clemência, mas eles não fizeram nada em relação a isso, e então simplesmente ela foi morta e foi a segunda pessoa morta nesse ano pelos mesmos motivos. O próximo caso é na Ucrânia e é passado em 1997 com 2 homens. Como vocês veem, não foi assim há tanto tempo. E então estes 2 homens, um deles era Sasha e o outro era o sobrinho dele, que era o Sergei. E então eles foram àquilo que eles chamam de um babka, que é um bruxo ou uma bruxa, que eles tentaram então remover um feitiço que eles acreditaram que a ex-namorada do Sergei lançou sobre ele quando ele decidiu que não queria casar com ela. E então, segundo eles dizem, ela ficou muito chateada e então lançou um poderoso feitiço, uma maldição perante ele, e eles tentaram então desfazer este nó, esta coisa que foi feita também através de um bruxo. Como eles não conseguiram aquilo que eles queriam, então eles não vão de modos e tentam fazer justiça pelas próprias mãos. Eles munem-se então de martelos e de facas e vão à procura desta mulher. Esta mulher era de seu nome Tânia, ela acabou por falecer, ela estava então em casa com a sua família, eles também mataram a mãe dela, mas os irmãos conseguiram escapar, foram agredidos, mas conseguiram escapar com vida. E vejam só que esta Tânia, ela ainda foi processada judicialmente pela mulher do primeiro homem, do Sasha, porque lá está, era exatamente a mesma coisa. Ela me lançou um feitiço, qualquer coisa, que desgraçou a vida deles, e então ela ainda levou um processo judicial por causa disso. O próximo caso é mais um caso em África, passa-se em Benin, e então eu vou mostrar aqui mais ou menos no mapa onde é que fica Benin, e basicamente neste sítio eles têm uma tradição muito vincada e muito rigorosa no que toca a feitiçaria e a bruxaria, e basicamente isto resume-se em matar bebés.
E então eles acham aceitável que sempre que um bebê nasce, ele tem que nascer de cabeça e com a cara virada para cima. Porque se ele nascer de pés, ou com a cara virada para baixo, ou com um ombro, ou com o outro queixo, qualquer coisa, se a primeira coisa que eles não virem é a cabeça virada para cima, então esse bebê basicamente ele está condenado à morte, porque eles dizem que mais cedo ou mais tarde vai se tornar maligno, vai ser uma entidade má, por assim dizer. E então eles acabam logo com o mal pela raiz e então eles matam o bebê. Pode ser afogado, pode ser envenenado ou pode ser simplesmente largado na floresta à espera da sua morte. É claro que hoje em dia existem organizações que tentam lidar com este assunto assim de uma maneira um pouco mais ligeira e então muitos dos bebés eles são levados para instituições que depois são dados para adoção, portanto eles acabam por ser salvos. E existem também algumas organizações que vão às aldeias tentar educar estas pessoas e tentar dar algum planeamento familiar para que tal coisa não aconteça. Mas infelizmente é muito triste e passa-se muito. É sério, é uma coisa completamente banalizada neste país. O próximo caso é na Zâmbia, também em África, pessoal. E então havia uma mulher de 80 anos que foi visitar o seu neto, mas acontece que o seu neto acabou por falecer. E o pai deste rapaz ele ficou completamente inconsolável e então ele foi à bruxa e a bruxa acabou por dizer que o filho dele tinha morrido por causa da avó. Portanto, a avó fez alguma coisa, algum voodoo, alguma feitiçaria, alguma coisa e o neto acabou por falecer. O pai não vai de modos e vai então tentar. Uh, eu nem sei, está-me a gostar de arranjar palavras para este vídeo, pessoal, a sério. E então este homem, com a maior das naturalidades, ele vai atrás desta mulher para a matar, porque ela foi má e então ela praticou algo inaceitável e então ele vai matá-la por isso. E então ele, quando chegou a esta mulher, ele acabou por espancá-la e ateou fogo, portanto a senhora veio a falecer porque simplesmente houve uma pessoa que disse que o rapaz tinha morrido amando dela, porque ela fez alguma feitiçaria, alguma coisa. O próximo caso é na Papua Nova Guiné, que fica localizado aqui perto da Indonésia, no Oceano Pacífico, e também não é nada assim ligeiro, pessoal, não é? E então havia aqui uma mulher que estava grávida e foi acusada de bruxaria. Simplesmente as pessoas entraram na casa dela e levaram-na para a floresta e deixaram-na lá para morrer. E sim, ela estava grávida. E então só porque alguém disse que ela era uma bruxa ou porque ela estava a praticar feitiçaria, eles fizeram isso e deixaram ela à sorte dela. A morte era quase certa, mas ela conseguiu escapar e ela sobreviveu a este ataque. O próximo caso é na Tanzânia, também em África, pessoal. E aqui a Tanzânia também não é pera doce. E então na Tanzânia eles não vão só pela forma como se nasce, mas também se a pessoa é albina. Já por si mesmo o albinismo é um caso raro, mas na Tanzânia, lá está, são pessoas de cor negra, mas se elas nascem de cor branca, há um grande problema, porque eles dizem que elas nasceram assim porque elas são más, elas são feiticeiras e bruxaria, então elas precisam de ter aquela aparência para poder fazer os seus trabalhos. Na Tanzânia são registados mais de 500 casos por ano de acusações de bruxaria e só para vocês terem uma noção, em 2014 mais de 1000 mulheres foram torturadas e apedrejadas por acusações, simplesmente porque alguém disse ela é uma bruxa, ela pratica feitiçaria, simplesmente só por causa disso. O primeiro caso, pessoal, o número 1 que eu tenho aqui é com certeza aqui um caso da Inglaterra. A Inglaterra também não se escapou a esta lista negra de casos de bruxaria recentes e infelizmente também acabou em tragédia. Nós estamos a falar então do Natal de 2010 e então não foi assim há tanto tempo. Então um casal acabou por matar uma mulher por pensarem que ela era bruxa outra vez. E então esta mulher ela foi para a casa deste casal
lá está, era na altura do Natal, é normal as pessoas receberem outras pessoas em casa, e então esta mulher foi lá e eles acusaram-na de trazer bruxaria para dentro da casa deles. E então, uma vez mais, eles tentaram resolver as coisas por eles mesmos. Foi horrível, o artigo que eu li, eles tinham montes de detalhes, ela realmente passou muito mal antes de falecer, e estes dois foram condenados, como é óbvio, eles tentaram apelar em tribunal a dizer que eles fizeram isto porque ela era bruxa ou porque trouxe bruxaria para a casa deles, como se isso fosse uma desculpa para eles terem feito a atrocidade que eles fizeram. Eles acabaram por ser condenados a 30 e 25 anos de prisão, portanto eles vão lá ficar um bom tempo. E só para vocês terem uma noção, a Scotland Yard, em 2009, investigou cerca de 83 casos de crianças que sofreram às mãos destas pessoas que acreditaram que estas crianças poderiam ser malignas ou poderiam ser bruxos ou bruxas. Portanto, é uma coisa bem séria, 83 casos num ano é muito, pessoal, é muito. Este é então o episódio de hoje, estas foram as 10 histórias horripilantes do verdadeiro caça às bruxas de hoje em dia, da atualidade. Isto dá que pensar, nós estamos em pleno século XXI, como é que hoje em dia ainda há casos de caça às bruxas e acontece, e estas pessoas que tomam estes atos, elas fazem das coisas tão normais, tão banais, tão ok, se ela é bruxa, então vamos acabar com ela. E isto não é normal, pessoal, isto não é aceitável. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo no sentido de saber e aprofundar mais os vossos conhecimentos acerca da caça às bruxas. Eu pensei também fazer um especial aqui para a Inglaterra Assombrada a falar da Inquisição, da antiga Inquisição e também da caça às bruxas aqui na Inglaterra. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo especial, deixem-me aqui em baixo nos comentários, porque eu terei todo o gosto em fazer e realmente chega a ser fascinante como é que a história conta coisas que, a sério, não... A sério, é completamente do outro mundo. É isso então, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, deixem também aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam e se sim querem realmente este especial de bruxas. Subscrevam também aqui o canal se vocês ainda não o fizeram e partilhem este vídeo nas vossas redes sociais para a nossa família aumentar e aumentar e aumentar. É isso então, vejo no próximo episódio do Inglaterra Assombrada. Tchau!